Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou compartilhar com vocês as 12 leituras que eu pretendo fazer no ano de 2022. Em 2021 eu apresentei a minha lista pra vocês e infelizmente não consegui concluir, mas não é algo que me deixou triste porque alguns livros eu acabei substituindo, tipo Novembro de 63 por A Dança da Morte, outros eu acabei lendo coisas no lugar, enfim. Não dá pra sentir que você falhou numa meta quando você lê 113 livros no ano, né gente? Pelo menos não considero que eu tenha falhado nas minhas metas de leitura. Mas como eu gosto de um bom desafio e eu adoro ter listas, né, de livros pra ler durante o ano, porque isso me motiva a ler mais, eu separei 12 livros para esse ano e agora eu vou mostrá-los para vocês. Lembrando que se vocês gostarem de alguma coisa, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. E o link da lojinha da Shopee também tá aqui embaixo. Tá à procura de post-its, marcadores, washi tapes. Dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa bacana. E agora chega de enrolação e bora falar dos livros. Bem, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, eu dei uma pequena roubada, porque esse aqui com toda certeza eu vou ler, inclusive tem leitura coletiva dele começando por esses dias com o grupo em que eu participo, então já coloquei ele na meta pra aproveitar disso, que é o 1984 do Orwell, do George Orwell, né? Eu tenho muita vontade de ler esse livro, vocês viram na Black Friday do ano retrasado, que eu acabei até pagando caro nesse livro porque eu queria essa edição com os textos de apoio pra dar uma chance, né, pra essa história. E eu acho que desse ano realmente não pode passar, ainda mais porque eu vou ter companhia pra ler e isso é muito bacana. Então o primeiro livro dessa lista de 12 livros para 2022 é o 1984. E o segundo livro dessa lista é um autor que eu tinha me proposto a ler mais, então procurei alguns livros dele no sebo, acabei comprando 2 e ainda não li nenhum deles. É o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, que foi um livro que eu adorei e que me incentivou a querer ler mais coisas do autor, então acabei colocando O Palácio de Inverno do John Boyne nessa lista de 12 livros para ler em 2022, porque eu realmente quero ter mais contato com a escrita desse autor e eu só escuto maravilhas sobre esse livro. O terceiro livro é um livro que apareceu na lista do ano passado, mas como eu já disse, eu substituí por um outro livro do autor, mas eu acho que desse ano, Novembro de 63, do Stephen King, não pode passar. Esse aqui é o favorito da maioria dos leitores do King, né? E sempre entra pra top 5 dos livros do autor, todo mundo fala maravilhas dele. Então eu acho que eu vou gostar bastante também, é um livro que desperta muito minha curiosidade. E eu tô cada vez mais apaixonada pela escrita do King, né? Então acho que desse ano, Novembro de 63, não pode passar. E bem, o próximo livro foi um livro que saiu pelo Tec Curadoria, foi de curadoria da Fernanda Montenegro, que é uma atriz que eu admiro demais. Inclusive, assinei a tag só pra ter esse livro por curadoria dela. O livro chegou, meu marido leu, isso já faz uns 3 anos e eu ainda não peguei pra ler. Então assim, esse ano a vergonha na cara vai vir e eu vou ler Jude o Obscuro, do Thomas Hardy, eu acho que é assim que fala sobre o nome dele. E o meu marido gostou bastante, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele marcou várias coisas. Então eu tô com expectativa alta em relação a esse livro e eu espero gostar tanto quanto ele gostou. E por isso esse livro entrou na minha lista de 12 livros para 2022. E bem, continuando nossa lista, eu tenho aqui um livro da minha autora favorita que eu ainda não li. Porque eu tenho aquele sentimento de que é a última obra acabada dela que eu tenho pra ler e eu não quero me despedir, mas ao mesmo tempo eu tenho muita curiosidade porque eu escuto falar muito bem sobre esse livro, que é a Lady Susan, da Jane Austen. Lady Susan realmente é o último assim que eu ainda não li. Eu comprei até essa edição bem bonita da Martin Claret, tô bem interessada em ler, mas eu fico com aquele sentimento de não vai ter mais nada da Austen inédito pra ler, sabe? No entanto, o fato de eu não ler esse livro que está parado na minha estante também não vai mudar isso. Então, esse ano eu encaro Lady Susan e acabo de ler todos os livros publicados da Austen. E falando em Jane Austen, eu peguei também pra esse ano A Fraternidade de Jane Austen, que é da Natalie Jenner, e eu achei ele por acaso ano passado na Amazon, nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. Depois eu fiquei sabendo que ele saiu na caixinha do Scooby, e as pessoas que vieram comentar comigo falaram que gostaram muito da história. Então eu já fiquei bastante curiosa. E aí tem uma frase aqui na frente de efeito, que eu esqueci como que chama nesse termo, enfim, que é: fãs de Orgulho e Preconceito vão se deleitar, é maravilhoso. Então, aí acabou de me convencer e eu sinto que eu preciso ler esse livro esse ano, acabei colocando pra meta. E assim, altas expectativas, sabe? Eu acho que eu vou gostar bastante. Outro livro que eu pretendo ler em 2022 é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell.
Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro e assistir a série da BBC também. E eu sempre escuto falar que quem é fã da Jane Austen, quem gosta muito da escrita dela, vai gostar da escrita da Gaskell também. Que ele tem uma pegada assim do romance de Orgulho e Preconceito, mas entra ali também a questão da Revolução Industrial. Então eu tô bem curiosa. Esse livro eu comprei na Black Friday do ano retrasado e até hoje eu não li, então eu sinto que eu preciso realmente colocar na meta e encarar esse livro no ano de 2022. E aqui as expectativas também estão altíssimas e eu acho que vai acabar se tornando um favorito, por tudo que eu ouvi falar. E um livro que entrou pra minha meta, que tinha acabado de entrar pra estante também, foi A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Esse aqui é um filme dele na Netflix, dia 31, se eu não me engano, com a Olivia Colman, que é uma atriz que eu adoro. E eu fiquei muito curiosa pra assistir, mas eu sei que se eu assistir primeiro eu vou demorar muito pra ler o livro. Então eu acabei colocando na minha meta de leituras pra 2022. E eu acho que esse aqui vai ser um dos primeiros que eu vou ler, porque eu realmente tô bem curiosa pra conferir a adaptação. Outro que acabou entrando pra minha meta foi Rede de Sussurros, da Chandler Baker. Esse aqui eu tenho muita curiosidade em ler, principalmente depois de ter visto um vlog de leitura da Carol Witt, que ela falou super bem sobre esse livro. As expectativas ficaram altíssimas, acabei comprando e eu espero conseguir ler agora nesse ano de 2022, porque realmente esse livro me intrigou muito. Outro livro que entrou para minha meta de leituras desse ano foi Psicose, do Robert Bloch. Esse aqui tem uma adaptação muito famosa, né, do Hitchcock, que tem uma cena icônica que todo mundo conhece. E eu vi uma indicação da Gláucia, do Alegria Literária, desse livro. E a Adriana, também do Clube do Livro aqui de Barbacena, estava lendo e acho que estava gostando bastante. Então, várias indicações, várias curiosidades a respeito desse livro acabou entrando para minha meta. O penúltimo livro dessa lista é um livro que desperta muito minha curiosidade, é um livro sobre a Segunda Guerra, é inspirado numa história real. Então, assim, só por aí eu já fico bem intrigada. Que é o A Lista de Schindler, do Thomas Keneally. E eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Eu ia pegar uma edição pocket pra ler esse ano, junto com outro livro que trata do tema que meu marido me deu. Mas o Grupo Editorial Record lançou essa edição belíssima, eu ganhei do meu marido. E eu vou encaixar nas leituras desse ano, porque realmente é um livro que tem me chamado já há bastante tempo. E eu acho que vai ser uma leitura muito marcante. E por último, falando em leituras que chamam a gente, eu tenho outro livro aqui que era pra ter lido ano passado. Columbine ficou na minha lista aí, né, de futuras leituras por um tempinho. Eu sabia que não ia ser uma leitura fácil. E a minha intenção era ler esse livro aqui logo em seguida, mas o emocional não estava bem suficiente para isso, então eu deixei para a meta desse ano, que é o Acerto de Contas de uma Mãe, a vida após a tragédia de Columbine, da Sue Klebold. Ela é a mãe, né, de um dos assassinos aí desse massacre, e a gente vai escutar um pouco sobre ela, um pouco sobre como esse massacre afetou toda a família, como o filho dela era antes de tudo isso acontecer, como foi a criação dele, enfim. É um livro que me intriga muito, eu quero muito ler. Eu acho que vai ser uma leitura difícil, eu acho que vai ser uma leitura muito emocional, sabe? Que vai mexer muito com os meus sentimentos, mas ainda assim eu acho que é uma leitura que precisa ser feita e que vale muito a pena. Então acabou entrando na minha lista e eu pretendo ler nesse ano de 2022. E bem, pessoal, esses foram os livros que eu separei pra minha meta. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se têm vontade de ler. Se algum se tornou favorito de vocês ou se não gostaram, vamos conversar, ok? E me contem aí embaixo também o livro que vocês pretendem ler nesse ano de 2022. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.